Em alguns lugares, há muitos problemas. Em outros, as coisas estão mais calmas. Mas os ataques continuam acontecendo. Muitas pessoas são atingidas. Mulheres, viúvas e órfãos. É muito triste. Simplesmente terrível. As mulheres estão sofrendo. Os órfãos também estão. Não é fácil. A perseguição aos cristãos é muito forte. Anualmente, a Portas Abertas classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos por causa da sua fé em Jesus. Há anos, a Nigéria encontra-se entre os 20 primeiros países da classificação. No oeste da África, em especial na Nigéria, o grupo terrorista Boko Haram tem atuado durante anos contra o governo e cristãos. Muitos já foram mortos e feridos. O nome Boko Haram significa a educação não islâmica é pecado. Eles querem que toda a Nigéria se torne muçulmana. Os radicais islâmicos dominam o norte da Nigéria e utilizam a Sharia como lei há séculos. A maioria dos ataques do Boko Haram e de outros grupos terroristas acontece no norte do país. Contudo, eles não aceitam que os cristãos representem o sul. Damares mora na cidade nigeriana Jos, no estado de Plateau, que faz divisa com o norte. Em 2010, os arredores da cidade tremeram. Cristãos e muçulmanos entraram em conflito. In my own situation, No nosso caso, foi assim. my husband was in working place. Houve um ataque próximo da cidade, em Dogo, na Rava. Muitas pessoas perderam suas vidas. Depois disso, por alguns dias, as coisas ficaram calmas. Mas no dia 8 de março de 2010, meu marido foi para o trabalho. E a cidade estava de alguma forma inquieta. Havia pessoas correndo de lá para cá. Elas estavam confusas, pois tinha acontecido um incidente na escola politécnica. Então eu liguei para o meu marido e disse: tem alguma coisa acontecendo, mas eu não sei exatamente o que é. Ele disse que também havia percebido e queria voltar para casa. Então eu fui para minha casa, porque eu estava em outro lugar. Então, quando eu cheguei lá, para minha surpresa, a minha irmã estava com os sapatos do meu marido, com seu relógio e livros. Ele havia sido atingido e levado para o hospital. Eu comecei a chorar sem parar e perguntei: conte-me a verdade. Ele está vivo? Ela disse: sim, ele está no hospital. Então nós fomos para lá. Um pouco depois de chegarmos, eles me disseram: seu marido faleceu. Eu fiquei em estado de choque. Doeu tanto. Eu chorei amargamente, até perder as forças. Foi assim que aconteceu. My husband. Meu marido também era cristão. Ele amava muito as pessoas. Ele tinha um coração tão grande.
Nós nos conhecemos em uma reunião de oração. Lá, ele me viu e se aproximou de mim. Eu sempre amei orar. De manhã cedo, eu ia para a oração matinal na igreja. Era nosso lugar de encontro com Deus e a oportunidade de vermos um ao outro. Ele frequentava a mesma aula que minha irmã Esther e perguntou para ela: "Posso conversar e namorar com a sua irmã?" E ela respondeu: "Por que não?" Da primeira vez que ele se aproximou de mim, eu disse que não tinha nenhum interesse, porque eu queria completar os meus estudos. E ele queria se casar comigo logo. Eu exigi dele uma condição: "Se você permitir que eu continue estudando, eu me caso com você." Ele disse: "Claro, eu permito." Então, nós nos casamos e vivemos felizes. Ele era um homem bondoso, amável, um homem de Deus. Ele amava as pessoas, dava aulas de batismo e ia às reuniões de oração. Por isso, as pessoas já o chamavam de pastor. Eu o amava tanto. Ele era um homem que cuidava das pessoas. Nós tivemos 4 filhos, mas perdemos um deles. Eu o amava tanto. É tão doloroso perder seu companheiro. Foi o momento mais difícil da minha vida. No dia em que meu marido morreu, eu disse: "Tudo acabou para mim. Acabou." Depois disso, algumas vezes, ele aparecia em sonhos e dizia: "Não se preocupe, eu estou aqui." Nos meus sonhos também aparecia outra pessoa que me dizia: "Damares, por que você está triste? Por que você se preocupa? Por que você se pergunta o que o dia de amanhã trará para você e seus filhos?" Aí eu acordava e percebia que havia sido somente um sonho. Mas eu entendi que Deus, através dele, se encontrava comigo, pois meu coração estava tão amargurado. Eu não conseguia comer, nem mesmo olhar para a comida. Mas isso me mostrou que o Senhor estava falando comigo. Então eu pedi a Deus que me ajudasse a tirar a dor do meu coração, porque ela era muito forte. Além disso, eu fazia parte do coral da igreja, pois amava cantar. Então eu comecei a ir à igreja, nos ensaios do coral. Eu ia para lá e me sentava quieta no banco, ouvindo o coral cantar. E era como ouvir Deus falando comigo. Não era fácil para mim, mas o Senhor interveio. Eu sempre orava, jejuava e pedia ajuda a Deus. Senhor, como eu posso suportar isso? Como eu posso cuidar de mim e das crianças? E Deus foi trabalhando. Pouco a pouco, as minhas forças foram renovadas.
Um versículo que me confortou muito durante o tempo de luto foi Romanos 8:35, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Eu sempre me perguntava isso. O que poderia nos separar do amor de Deus? Como nós, cristãos, poderíamos ser separados desse amor? Pela tribulação? Fome? Nudez? São tantas perguntas. Mas eu oro para que nós, cristãos, fiquemos firmes e olhemos para Deus, para que assim nada possa nos separar do amor de Cristo. No meu luto, pastores da minha igreja, muitos pastores e anciãos, homens de Deus, vinham até mim e oravam comigo. Me consolavam por meio da Bíblia. Me ajudavam com alimentos e roupas. A Portas Abertas também estava comigo. Ela me ajudou com as despesas da escola, com roupas e fonte de sustento, para que assim pudéssemos manter nossa família. Precisávamos pagar as despesas da escola e comprar alimentos. E quando um dos meus filhos ficava doente, recebia cuidados médicos no hospital. Dessa maneira, Deus nos ajudava. Eu sempre oro pela Portas Abertas. Eu fui realmente impactada. Ela me trouxe alegria. Deus a usou para mudar a minha vida e a vida dos meus filhos. Mas não é fácil. Alguns dias atrás, eu fui a um curso e me perguntaram: Damares, se você visse os assassinos do seu marido, o que você faria? Eu respondi: pela graça de Deus, eu os perdoaria, pois a Bíblia diz: se você perdoar, Deus também perdoará você. Por isso, eu os perdoei. Embora seja doloroso, eu tenho que perdoar. Se eu os visse antes, eu sentiria raiva. Mas hoje eu posso dizer: eu oro por eles. Até meus filhos oram, para que um dia eles conheçam a Cristo. Minha vontade é que eles não morram em seus pecados, mas que se convertam e aceitem ao Senhor Jesus Cristo. Sim, eu preciso perdoar. Se eu fosse a algum lugar e encontrasse com muçulmanos radicais, isso machucaria o meu coração. Mas agora eu oro sempre por eles, para que conheçam Jesus. Essa é a minha vontade para eles. Essa crise começou em Jos, em 2001. E já existem alguns lugares tomados pelos muçulmanos. Nós sabemos que o objetivo deles para Jos é que todos nós, cristãos, nos tornemos muçulmanos.
we should become Muslims. Mas nós But confiamos we em are Deus. trusting God that will Nós o serve servimos. our God. And E nossa our prayers oração for them is that é que um dia eles também venham a servir o nosso Deus. we are praying for them that they should serve our own God. Nós não podemos We lutar por cannot isso, struggle. mas nós But we oramos pray e falamos unto com God. Deus. That is the message. Esta é a nossa We have our mensagem. living God, we serve the Nós living cremos God num Deus because vivo we e o want servimos em problem, amor, we amando ao want peace. próximo. Nós não queremos guerra, Our nós God queremos paz, is making pois o nosso Deus é um Deus de paz. for the Infelizmente, temos os ataques, porque o grupo terrorista Boko Haram Boko Haram is é contra os cristãos. education. Essa é a essência do problema. This problem is a very big problem. That Todas as vezes que vemos a cidade inquieta é porque o Boko Haram está atacando os cristãos. Boko Haram, as they always attack Christians. Em algumas regiões, Some of the places até mesmo na cidade de Jos, in your city, eles criam conflitos. Sempre atacam, e isso não é bom, não há paz. it always makes there is no peace. Os ataques não That is the cessam. major problem, is attack. O Boko Haram acaba com as famílias, destrói casas. People will Pessoas die. morrem, crianças, homens e mulheres. Women, O all tempo the time. todo há esse tipo de ataque. Is a major problem. Our desire is Nós that queremos we viver want to como live as antes. before. We were living together peacefully. Quando os cristãos e muçulmanos viviam em paz. Look at Mas how hoje acontece o people are oposto. dying. As pessoas morrem, sangue é derramado, é triste, é terrível. It's terrible. Isso corta o It meu bothers coração. my heart. Nossos pastores são simplesmente mortos pelo Boko Haram, que mata pais e crianças, acabando assim com a próxima geração. Dói. It's painful. Dói muito. It's painful. Nos encontros com a portas abertas, vemos tantas viúvas. You see so many Elas widows sofrem. and widows are As crianças órfãs sofrem. orphans are suffering. We don't want Nós não queremos ver mais viúvas e órfãos, anyhow. porque é demais. It is too much. Demais para os nossos corações. We cry. Nós choramos e clamamos por isso. Mas por que as mulheres continuam se tornando viúvas e as crianças ficando sem seus pais? Por quê? Why? Isso é tão triste, tão ruim. Já que somos tantos, quem vai poder nos ajudar? Who will help us? Essa situação é muito triste. Nós oramos para que Deus toque o coração de vocês, That God para que vocês olhem para essa situação na Nigéria e orem. situation in Nigeria. Orem por paz. Pray for peace. A Nigéria precisa da We sua need intercessão. peace in Nigeria. O nosso país We need clama por peace in paz, our country and como outros países we need onde existe a perseguição religiosa. Clame por paz. Por favor, ore por pray nós. for us. Sem a oração, a situação na Nigéria estaria muito pior. Nigeria could have Mas nós podemos ver a mão de Deus através das orações de vocês. Nós precisamos de paz. De paz na Nigéria. We need peace in Nigeria. O apóstolo Paulo escreve: Quem nos separará do amor de Cristo?
Há tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 35, 37. The song I'm about to sing, O louvor que eu vou cantar it helps me me ajudou during durante o my meu mourning. luto. Ele me confortou. It gives me Se comfort. chama Segure That is, Firme em hold Jesus. on to Jesus. Hold 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 on, hold on, hold on. Hold on to Jesus. Hold on, hold on, hold on. Hold on to Jesus. 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 Hold on, hold on, hold on. Hold on to Jesus. Hold on, hold on, hold on. Hold on to Jesus. 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 Hold on, hold on, hold on. Hold on to Jesus. Hold on, hold on, hold on. Hold on to Jesus. Obrigada. Esse testemunho representa a história de milhões de cristãos ao redor do mundo que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Seja um parceiro da Portas Abertas e fortaleça a igreja perseguida. Acesse o site portasabertas.org.br/cadastro ou contate-nos através do WhatsApp 11 4949 5012.